Paz do Senhor, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Esperar o pessoal entrar para a gente iniciar mais uma live. Nós vamos falar sobre o livro do profeta Malaquias. Nós faremos 5 dias sobre o tema do livro de Malaquias. 4 dias serão os 4 capítulos, cada dia um capítulo, e no quinto nós faremos uma conclusão e uma aplicação para os nossos dias, amém? Esperar o pessoal entrar. Você que for entrando, deixa uma mãozinha aí, uma paz do Senhor. Me responde se o áudio está bom, amém? Pode ser o Abimael. Pode ser para minha mãe e para o meu pai que estão me assistindo. Tá dando para me ouvir bem? Tá dando para me ouvir bem? Esperar o pessoal entrar aí. Tá dando para me ouvir bem aí? Nós vamos falar sobre o livro de Malaquias. Hoje será o primeiro capítulo. Amém? Vai ser uma live curta, uma live mais de leitura, para a gente entender um pouco sobre este livro, para a gente entender o que este profeta estava retratando para aquele povo. Malaquias, ele foi o último profeta, se não me engano, antes da vinda do Senhor. E nós vamos ver aqui do que se trata o seu livro. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos apresentar a vida da Francisca Lina de Oliveira. Ela está internada no Hospital HMU. E a família, os amigos, até agora não tem notícias sobre o seu estado de saúde, se ela está bem, como é que ela está. Ultimamente, o sistema de saúde dos hospitais nossos está um caos, né? Faltam informações, faltam agilidades no atendimento e uma série de outras deficiências. E também vamos orar pela família do Giderson, que infelizmente perderam seu parente ali, né? Também neste mesmo hospital, veio a falecer. Não teve muitas informações também sobre o seu quadro clínico, mas vamos orar a Deus, pedir para que o Senhor ele possa entrar nessa causa sobre a vida da Francisca, e também para que o Espírito Santo possa consolar os familiares, os amigos que perdeu ali o seu ente querido, amém? Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas,
na vida dos nossos familiares e amigos, por nos ter sustentado de pé, por nos ter livrado de todo mal. Nós somos gratos a Ti por isso, Deus, e também pedimos para que o Senhor vá de encontro, Pai, de encontro a essa vida, Francisca, que estaria hospitalizada, Senhor. Entre com a sua providência, entra com as suas mãos fortes, que os familiares, que os amigos possam ter notícias, ó Pai, dela, e que tudo esteja bem, Senhor, segundo o Teu querer e a Sua vontade. Também console, ó Deus querido, meu Pai amado, a família do Giderson, Senhor, e os seus amigos, que perderam o seu ente querido, ó Pai. Envie lá, Senhor, o Teu Consolador. Envie lá, ó Pai querido, amado, a consolação que somente o Senhor pode dar nesses momentos. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, Rô, Deus abençoe. Malaquias, capítulo 1. Nós vamos falar, como eu disse aqui no início do vídeo, sobre o texto de Malaquias durante 5 dias. 4, nós veremos os assuntos, e no 5º nós faremos uma conclusão, uma aplicação para as nossas vidas, amém? Eu tenho algumas informações aqui, irmãos, sobre o autor. Temos apenas o seu nome, Malaquias, e nenhum relato sobre seu país, ou sobre seus pais, seus parentescos. Malaquias significa meu anjo, o que dá margem a conjecturas de que esse profeta foi de fato um anjo do céu, um anjo enviado por Deus, e não um homem. Porém, não temos bases bíblicas, teológicas suficientes para tal suposição. Amém? O meu cachorro está latindo aqui, irmãos. Então aqui, pelo nome, nós não temos muitas informações acerca deste profeta, mas sabemos que o significado do seu nome é meu anjo, e que talvez tenha sido exatamente um anjo do Senhor enviado para a terra. Mas não temos como afirmar, porque não temos bases bíblicas nem teológicas para fazer essa afirmação. E a data que foi escrito esse livro foi no ano 430 a.C. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Os judeus dizem que as profecias continuaram 40 anos sobre o segundo templo. E este profeta eles chamam de selo da profecia, já que nele seria o término de sucessores de profetas. Ou seja, este profeta ele seria aquele que viria a selar, finalizar a lista de profetas do Antigo Testamento, pois ele era o último profeta a trazer as profecias acerca de Cristo, acerca do reino de Deus. E o propósito, vamos ver aqui que Ageu e Zacarias foram enviados para reprovar o povo em relação à demora para construir o templo. Porém, Malaquias foi designado para reprová-los pela negligência disso quando ele construído e pela profanação do serviço no templo. Ou seja, Malaquias ele foi enviado para reprová-lo tanto na negligência da construção do templo como a profanação dos serviços no templo. E os pecados contra os quais os profetas testemunhou são os mesmos dos quais encontramos reclamações na época de Neemias, de quem possivelmente ele tenha sido contemporâneo. Possivelmente Malaquias esteve no mesmo tempo do que o profeta Neemias. Vamos lá. Agora que a profecia estava para cessar, Malaquias fala mais claramente que o Messias está próximo. Na expectativa da vinda de Cristo, ele conclui com
direcionamento para o povo de ter como recordação a lei de Moisés. Aqui, Malaquias ele expressava mais claramente, de uma forma mais objetiva, sobre a vinda do Messias. E ele também direcionava o povo para que eles viessem se atentar às leis de Moisés. Consequentemente, nós podemos entender que talvez o povo, eles estavam distantes da lei, não estavam cumprindo a lei e não estavam sendo direcionados pela lei de Moisés. Amém? Pai do Senhor Renata, Pai do Senhor Amanda, que entraram agora. E o tema principal do livro de Malaquias é o amor incondicional de Deus. Ele vai perdoar, reavivar e abençoar seu povo enquanto ele der ao Senhor o seu melhor. Tá dando uns cortes no áudio, Mael? Deixa eu reposicionar um pouco aqui o celular. Talvez seja a internet. Então nós vemos aqui que um tema principal desse livro de Malaquias é o amor incondicional de Deus. E fala que o Senhor, Deus, ele vai perdoar, vai reavivar, abençoar seu povo, enquanto o povo estiver dando o seu melhor para o Senhor. Ou seja, o Senhor só vai abençoar, só vai reavivar aqueles que verdadeiramente derem o seu melhor para Ele. O Senhor, Ele não abençoa todo mundo. O Senhor, Ele não... Agora está melhor? O Senhor, Ele não abençoa todo mundo. O Senhor abençoa aquele que dá o seu melhor para Ele. E quando fala em dar o melhor, não é unicamente em ofertas e dízimos, mas é com a sua vida, com a sua obediência, com a sua busca pela santidade, por sua separação e por fazer a vontade de Deus e cumprindo as leis. Amém? Aqui na minha Bíblia, antes de começar o capítulo 1, tem um tema. E o tema é a ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. O versículo 1 vai dizer assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Vemos que a palavra do Senhor veio como um peso para o povo de Israel. Mais claramente dizendo, veio como um juízo para aquele povo. Esse capítulo de número 1 já começa expressando claramente qual era o sentido da mensagem. O peso da palavra do Senhor contra Israel. Versículo 2: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizei, em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. E se nós pegarmos a história de Jacó e de Esaú, vai dizer que ambos eram irmãos e eram gêmeos. E Esaú ele nasceu primeiro, mas vendeu a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. Ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Nós sabemos que no Antigo Testamento, os irmãos mais velhos, eles eram sucessores de seus pais. Então, a maioria das posses de terra, a maioria das riquezas, o governo da família, o governo da cidade, ficava sobre as mãos do primogênito, após a morte do pai. Porém, Esaú trocou essa primogenitura, essa bênção de seu pai, por um prato de lentilha. Trazendo para os nossos dias atuais, muitos de nós temos trocado as bênçãos que o Senhor tem para nós
pelos pratos que o mundo nos oferece. Então aqui fica um alerta para o povo também. E nós sabemos que Isaac e Rebeca eram os pais de Esaú e Jacó. Nós vamos ver o significado dos nomes. Esaú em hebraico significa coberto de pelos. E Jacó em hebraico significa suplantador, aquele que segura pelo calcanhar. Ou em grego, aquele que lutou com Deus. Amém? Esses são os significados dos nomes. E aqui, continuando o texto, versículo 3, vai dizer assim: E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Versículo 4. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu o destruirei, e eles chamarão termo de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Aqui nós vemos claramente um juízo de Deus para aquele povo, né? Manuel Neto, pai do Senhor, varão, que Deus abençoe. Meu amigo de infância, estudamos juntos. E versículo 5. E os vossos olhos verão e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Versículo 6. O filho honrará o pai e o servo. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Nós vemos aqui, Pai do Senhor, pastora Gisele, no versículo 6, o profeta dizendo para o povo, dizendo para os sacerdotes, que um filho ele honra o seu pai, e um servo honra o seu senhor. Mas porém os sacerdotes e o povo não estavam honrando a Deus. Deus diz: se eu sou o pai, aquele que cuida de vocês, aquele que supre as suas necessidades, e se eu sou um senhor, onde estão as suas honras para mim? E ainda pergunta no que nós temos desprezado o seu nome. Os sacerdotes eles estavam corrompidos. Eles estavam igual a Nadab e Abiú. Eram apóstatas. Desprezavam a lei de Deus e não honravam a Deus. E ainda eles se perguntavam em que eles tinham, desprezado o nome do Senhor. O versículo 7 vai dizer assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Aqui no versículo 7, o pão, ele era o alimento, né? Ele era considerado um alimento de Deus. E Deus estava falando dos animais sacrificados. Eles ofereciam sacrifícios no altar do holocausto. Era o mesmo que profanar o próprio Deus. Os sacerdotes eram irreverentes e desprezavam as coisas sagradas. E nós vamos ver aqui no versículo 8 o porquê eles estavam desrespeitando, estavam profanando as ofertas que eles davam ao povo. Pai do Senhor Rafael, meu irmão, estou falando do livro de Malaquias, capítulo 1. Nós estamos no verso 8. O verso 8 vai dizer assim: porque quando trazei animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos.
Aqui nós estamos vendo que eles não estavam cumprindo a lei de Moisés. Eles estavam oferecendo animais cegos, animais coxos, animais imperfeitos. Eles estavam com uma oferta imperfeita perante o Senhor. E o Senhor não estava se agradando das suas ofertas. E aí ele fala assim: apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Lá naquele tempo, quando você apresentava presentes imperfeitos, presentes com defeitos a um príncipe ou a algum governador daquela época, governador terrestre, seria mesmo do que um insulto ou uma ofensa perante ele. Aquilo soaria para ele como se a pessoa que desse aquele presente imperfeito estivesse ofendendo, estivesse insultando, né, aquele príncipe ou aquele governador, aquela autoridade terrena. Quanto mais a Deus, irmãos, que governa tudo, que governa todos, governa na terra, governa no céu, governa tudo que há, e o seu nome está sobre todo nome. Ou seja, se um príncipe já achava um insulto, já achava que era um ato ofensivo, imagine o Senhor, santo, digno de receber toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Em Levíticos, capítulo 22, do verso 20 ao 25, e Deuteronômio, capítulo 15, verso 21, vai dizer lá como que deveria ser, né, o passo a passo para oferecer o sacrifício ao Senhor. Eu não vou ler aqui porque vai tomar muito tempo, mas as referências são essas. Levítico, capítulo 22, do verso 20 ao 25, e Deuteronômio, capítulo 15, no verso 21. Continuando aqui, no versículo 9, vai dizer assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando os sacerdotes, Pai do Senhor Ivan, Deus abençoe. Quando os sacerdotes ofereciam sacrifício ao Senhor, eles oravam pedindo graça, pedindo para que Deus recebesse ali o seu sacrifício e que Deus aceitasse o sacrifício. Só que Deus, ele ironiza. Ele diz: vocês pedem que eu vos escute, sendo que vocês me desonram? Pai do Senhor, pastor Márcio, terra. Ou seja, Deus está falando assim: vocês querem que eu abençoe vocês, que eu escute as vossas orações, que eu haja em favor de vocês, sendo que vocês me desonram? Ou seja, o Senhor, muitas das vezes, irmãos, nós não somos abençoados, não temos as nossas orações respondidas pelo Senhor, porque em nós, em nosso ser, nas nossas atitudes, em nossas vidas, nós estamos desonrando ao Senhor. Nós não estamos obedecendo, nós não estamos servindo Ele com temor, com santidade, nós estamos fazendo as coisas de qualquer jeito. E por isso que muitas das vezes o nosso louvor, a nossa oração não sobe até a Deus. Por isso que muitas das vezes Ele não age em nosso favor. Porque em nós há algo que precisa ser corrigido ainda, para que o Senhor possa aceitar as nossas orações, os nossos louvores, a nossa adoração. Versículo 10. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar? De balde significa em vão. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação, ou o sacrifício, ou a entrega da oração. Veja que interessante esse versículo, irmão. Vou ler de novo.
quem há também entre vós que feche as portas e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Deus está falando assim: quem me dera que entre vocês tivesse alguém para fechar as portas, para que vocês não trouxessem sacrifícios tolos para mim, para que não houvesse culto, porque eu não estou me agradando do modo que vocês vivem, não estou me agradando da forma que vocês estão me adorando, da forma que vocês estão oferecendo suas ofertas. Eu não me agrado da postura que vocês têm tomado. Pastor Giders, Deus abençoe nossos sentimentos aí pelo seu familiar. Que o Espírito Santo possa consolar vocês, porque somente Ele, nesse momento tão difícil, é capaz de nos consolar. Conte com as nossas orações, que Deus possa sarar e cicatrizar essa ferida o mais rápido possível. Amém? Estamos orando por vocês, pelos seus familiares, para que Deus possa consolá-los. Amém? Nós estamos falando do livro de Malaquias, no capítulo 1, e nós estamos no verso 10. Ou seja, aqui Deus estava falando, irmãos, retomando o nosso raciocínio, que Ele queria que alguém pudesse fechar a porta do templo, para que as pessoas não fossem entrar lá e oferecer o seu culto, porque Deus não estava se agradando. E quando eu estava conversando com meu irmão, estudando essa palavra, eu coloquei um ponto de vista meu. Não estou falando que é por causa disso, mas é o que eu enxerguei, é o meu ponto de vista, é o meu pensamento, meu, Daniel. Eu falei, engraçado, né? Porque nesses momentos que nós estamos vivendo aí, onde os grandes templos, as grandes denominações estão fechadas, estavam, né? Devido ao decreto. Aquelas pessoas que tinham um holofote, uma fama maior, elas sumiram também, né? E o Senhor me fez entender que a maioria desses pregadores, desses cantores famosos, não são todos, mas a maioria estavam lá para ganhar dinheiro, para ter fama, para ter reconhecimento, para ter riquezas, né? Pessoas pregam 1 hora e cobram R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, passagens aéreas, né? Hotéis, hospedagens caríssimas. Quando vem acompanhada aí o preço é maior ainda. E observando tudo isso, eu vi que talvez esse vírus fosse para que nós venhamos parar e analisar nossas vidas, né? Porque muitas das vezes nós pensamos que é um vírus que, sabe, da parte do inimigo. Talvez seja também para parar a igreja, fechar as igrejas, de um modo geral falando. Mas também nós sabemos que tudo acontece com a permissão de Deus, né, irmãos? E você vê que nesse tempo em que as igrejas estavam fechadas, os templos estavam fechados, somente aqueles que se posicionaram, né, buscaram a palavra, buscaram ler mais, porque a gente reclamava que não tínhamos tempo para ler, né, irmãos? A Bíblia, não tínhamos tempo para estudar, não tínhamos tempo para nos preparar melhor. E esse tempo que nós estamos em casa nos fez entender e ver que o problema nunca foi o tempo. O problema sempre foi nós mesmos, a cada um de nós, né? Porque nós buscamos coisas terrenas com mais força, com mais vontade, aquilo que é perecível com mais vontade, com mais ímpeto, com mais vigor, do que propriamente dizendo nos alimentar da palavra de Deus. Então esquece, irmãos, essa desculpa aí de que não tem tempo. Agora você tem todo o tempo do mundo e muitas das vezes você não lê a Bíblia.
você não ora, você não louva ao Senhor no seu lar. Então eu entendi que esse tempo que a gente estava vivendo, talvez tenha sido a permissão de Deus para tirar essas pessoas que estavam indo lá, sabe, louvar da boca para fora, entregar profecias da boca para fora, quando na verdade talvez nem foi Deus que mandou as pessoas dizerem, né? Então eu entendi e eu entendo dessa forma que foi bom esse período em que as portas do templo elas se fecharam, porque muitos desses que estavam igual a esses sacerdotes, né, oferecendo sacrifícios imperfeitos para o Senhor, foi bom que não acenderam o fogo do altar do Senhor de balde, né? Foi bom que eles não entraram no templo para cultuar ao Senhor de qualquer jeito. A palavra do Senhor nos diz que examine o homem a si mesmo, mas a gente não pode também ser negligentes, irmãos. Nós sabemos que muitas das vezes nós entramos na casa do Senhor e às vezes aquele que vai dirigir o culto está lá orando, está lá entregando o culto ao Senhor, pedindo a direção para o Senhor. E muitas das vezes nós estamos sentados no banco, dispersos, estamos conversando, estamos mais preocupados no que as pessoas vão achar das nossas vestes, do nosso cabelo, de outras coisas que não são necessárias se preocupar. E talvez o Senhor tenha permitido para que nós venhamos, sabe, parar, pensar e voltar na essência do culto racional, né? Ter temor e santidade para entrar na casa daquele, irmãos, que governa o mundo. Imagine só, muitas das vezes você na presença de um juiz, de um policial, de, sei lá, qualquer autoridade constituída aqui na Terra, você procura se apresentar, né, alinhado, com as suas vestes alinhadas, tentar falar o mais certo possível. Talvez você fique até com medo de falar alguma coisa errada. Mas quando é para o Senhor, a gente muitas das vezes faz de qualquer jeito, né, sem planejamento, né? Se der para fazer, Deus, se não der, fica para depois, ou alguém faça. E não é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vemos que Deus ele não queria somente sacrifícios, e ainda mais sacrifícios sem valor, pois os sacrifícios deveriam induzir a ação de graça do Senhor, a ação de graça, o louvor e a adoração para o Senhor. Sem isso, qualquer culto é vão, é inútil. O nome e a glória do Senhor é imenso. Por isso ele fala que as nações proclamariam a ele. E isso aconteceu quando os gentios foram alcançados pelo Senhor Jesus, depois pelos discípulos, principalmente pelo apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, pregando o evangelho, pregando a palavra. Muitas pessoas que não eram da raça israelita, que não era judeu, muitos gentios de outras raças, creram na pregação do evangelho, creram no nome do Senhor, e esses começaram também a aprender o que é ser igreja. Eles aprenderam o que é adorar, o que é louvar o Senhor, quem era o Senhor, qual era a forma que o Senhor se agradava, da maneira que eles viessem a viver, até que chegou a nós, até que eu e você hoje fomos alcançados também pelo Evangelho, e nós vemos que ao redor do mundo pessoas conhecem a palavra do Senhor, ou seja, essa profecia ela já se cumpriu, talvez não por completo, eu creio que sim, já tenha se cumprido por completo, porque dificilmente você vai ver uma pessoa que não
tenha conhecimento de quem é Jesus, ou nunca ouviu falar quem é Jesus, até mesmo numa rádio, na televisão, ou na internet, a não ser aqueles lugares mais remotos, né, que as pessoas não têm acesso. Talvez essas pessoas não saibam ainda quem é Jesus. E hoje nós estamos aí com essa missão de engrandecer o nome do Senhor. Do nascente ao poente do sol, o nome do Senhor seria engrandecido. E é isso que está acontecendo nos nossos dias atuais. Versículo 12. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. Ou seja, eles mesmo condenavam os seus atos de profanar as ofertas do Senhor. Porque traziam animais cegos, traziam animais coxos, animais com defeitos. E eles mesmos reclamavam que aquilo que estava sobre a mesa do Senhor era desprezível. E versículo 13. E dizeis: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso de vossa mão? Diz o Senhor. Aqui nós vemos algo bem clássico, né, irmãos? No nosso convívio diário, digo no modo geral, em todas as igrejas, as pessoas fazem os seus deveres com pesares, sabe? Por exemplo, vou ter que ensaiar de novo esse hino, de novo essa peça, de novo essa pregação, de novo esse irmão, olha lá, falou pra caramba, agora vai cantar um louvor ainda, depois vai contar outro testemunho, sabe? E a gente fica preso nisso, né? Fazendo as coisas de qualquer jeito, com cansaço. Hoje é meu dia de dirigir o culto, eu não queria dirigir. Toda vez aí, hoje eu que tiro oferta, eu que fico na porta, eu que fico olhando os carros, eu que limpo a igreja, sei lá, algum serviço que seja feito no templo. Os sacerdotes daquela época estavam assim, fazendo as coisas com pesares, com má vontade, né? E hoje em dia não é diferente nas nossas igrejas. A gente vê que falta um planejamento, falta muitas das vezes a vontade da pessoa em fazer. Não digo nem tanto na capacidade, né, irmãos? Porque o Senhor é aquele que capacita, né? Eu não me sinto um capacitado para pregar a palavra, para dirigir um culto. Mas ali eu vou no meu esforço, peço para Deus me capacitar, peço para Deus me direcionar. E graças a Deus, Deus tem direcionado, tem capacitado. Muitas vezes eu erro, mas muitas vezes eu acerto também. E cabe a cada um procurar a cada dia se aperfeiçoar naquilo que o Senhor chamou a fazer, né? Mas para aqueles sacerdotes, para aquele povo, estava muito, sabe, muito pesado o serviço. Tinha muita má vontade. Eles não queriam mais oferecer ali o seu culto a Deus, oferecer o sacrifício a Deus. Eles não tinham prazer. Essa é a palavra certa. Prazer em fazer a obra. Nós podemos ver que falando da nossa igreja, o nosso ministério, tudo aquilo que nós queremos fazer, né, que esteja dentro de um contexto ético, do contexto bíblico, segundo a visão do ministério, se nós levarmos, né, um projeto para as nossas lideranças, os nossos pastores, certamente, se estiver de acordo com o que a Bíblia diz, nós temos essa autorização para realizar diversos tipos de trabalhos, de projetos, mas muitas das vezes falta o prazer, né, irmãos, de fazer algo, de apresentar algo novo, de ter uma visão daquilo que talvez era uma deficiência, talvez naquilo que precisava ser melhorado, você enxergar aquilo e trazer uma solução.
e não mais problemas. E isso os discípulos, os sacerdotes, eles não tinham mais esse prazer. Eles não tinham mais esse amor, sabe, por servir a obra. Versículo 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Veja aqui que o próprio Deus, através de Malaquias, ele já dá um juízo aqui para o povo. Maldito é o enganador, que tendo um animal no seu rebanho, promete ao Senhor, oferece ao Senhor e traz uma coisa vil. Nós vamos lembrar de Ananias e Safira, se não me engano, venderam ali as suas propriedades, retiveram parte do dinheiro para eles e ofereceram aquilo que eles achavam que devia oferecer para os discípulos, para que fosse repartido pelo povo, para que todos pudessem viver de um modo igual. E na mesma hora vai dizer que Ananias ele foi consumido por Deus, porque ele mentiu sobre a venda ali das suas terras. E depois a sua esposa chega e, sabe, em vez de se arrepender e de falar, não, nós erramos mesmo, mas está aqui, ou nós vamos oferecer só isso. Não era importante para Deus que eles ofertassem tudo, mas que eles dessem de coração, que eles dessem de amor, amor pelo próximo, amor pela obra. Só que ela comete o mesmo erro e retém a parte para ela. E ela também foi consumida ali por Deus. Nós vemos que nós falamos muito, né, que Deus ele é amor, que Deus ele é amor, que nós vivemos na época da graça, mas Deus ele também é justiça, irmãos. Ele não se deixa zombar, ele não se deixa escarnecer. E vai dizer que maldito é o enganador, não somente o sacerdote, né, mas também aquele que trouxesse o sacrifício defeituoso. A lei exigia um animal perfeito e macho, e eles levavam fêmeas defeituosas. A mentira é uma afronta à soberania de Deus. E nós bem sabemos disso, né? Quem é o pai da mentira? É o diabo, não é? Não foi ele que afrontou a Deus? Não foi ele que quis estabelecer o seu trono acima do trono de Deus? O seu reino acima do reino de Deus? E nós sabemos qual foi o juízo para eles, né? Uma terça parte foi arremessada para fora do céu, né? E nós vemos aqui que é mais complexo servir ao Senhor do que nós imaginamos, irmãos. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Maldito seja aquele que engana. Seja ele aqueles que são líderes, pastores, vamos dizer aí os 5 ministérios que Jesus deixou, mas também o povo que promete, faz votos com o Senhor e não cumpre, ou cumpre pela metade. É melhor que não façam votos. É melhor que não venham adorar o Senhor em mentira, mas sim em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e importa que nós assim o adoremos, em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Nós lemos o capítulo 1, do verso 1 ao 14. Este foi o primeiro dia sobre o livro de Malaquias. Amém? E nós podemos ver que não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira que nós devemos cultuar a Deus. O Senhor ele não recebe qualquer adoração, qualquer louvor, qualquer oração. Muitas vezes a gente vemos
Nós vemos pessoas orando, pregando, louvando, e as lágrimas descem nos olhos, e nós pensamos que estão em espírito e em verdade. Mas muitas das vezes é só uma emoção momentânea que a pessoa teve ali na hora. Mas o Senhor é aquele que conhece o coração e o íntimo, né? O Senhor é aquele que é capaz de discernir a intenção, né, da adoração, a intenção do louvor. O Senhor é aquele que não se deixa escarnecer. Então, nós vemos aqui que é complicado servir a Deus. Não é tão fácil assim não, como nós pensamos. Existem leis, existem regras, não é só no oba-oba, não é só quando eu quero ou quando dá, porque o Senhor ele não se agrada dessas ofertas. O Senhor ele não recebe essas ofertas. E muitas das vezes nós estamos dando murro na parede, nos perguntando por que a nossa vida está assim ou está assada, ou por que Deus não age em nosso favor, por que Deus não ouve a nossa oração, por que Deus não salva muitas das vezes os nossos familiares, talvez um pai, uma mãe, um filho, né? Porque nós não conseguimos ganhar essas pessoas para Jesus. É porque muitas das vezes as nossas vidas elas não estão de acordo com aquilo que o Senhor quer, com aquilo que o Senhor requer de nós. Amém? Então, por enquanto, fiquem com essa palavra, fiquem com esse aprendizado. E terça-feira nós estaremos de volta, às 9 horas. Lembrando que nós estamos fazendo a live só nos dias que não tem culto na igreja, né? É terça, quinta, sexta e sábado. Esses dias são os dias que nós teremos a live em casa. Mas porém, segunda, quarta e domingo, nós temos o culto na igreja. E nós estamos em campanha, Isaías 43:13, se não me falha a memória. Operando Deus, quem impedirá? Então amanhã, a partir das 19 horas, será o terceiro dia dessa campanha. Você está convidado a nos assistir, a marcar seus amigos, a compartilhar. E eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para a sua vida. Eu creio que o Senhor pode agir na sua vida e pode mudar a sua história, amém? Lembrando aos irmãos que amanhã, às 10h30, nós teremos um estudo também sobre oração, num grupo fechado, para os integrantes do ministério, ou aquelas pessoas que tiverem interesse de participar, amém? Entre lá no perfil da igreja, lá vai ter um link, um grupo fechado, escrito EBD Nascido de Deus. E amanhã o tema será oração. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos. Eulagama, Deus abençoe a sua vida. Tainá Vitello, Deus abençoe. Abimael, Ivan, Amanda, Giderson, deixa eu ver mais quem está aqui. Giderson e a missionária Aurelina. Amém? Deus abençoe a todos vocês. E se por acaso não citei o nome de alguém que esteja aqui, é porque não está aparecendo aqui para mim, tá? Mas se você que está acompanhando aí eu não disse o teu nome, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua noite, abençoar o seu final de semana. E creia que o Senhor, Ele quer te abençoar, Ele te ama incondicionalmente, Ele quer te perdoar, Ele quer te reavivar. Mas para isso, você tem que dar o seu melhor para Ele. Amém? Continue orando pela Francisca Lina de Oliveira, a pedido da nossa irmã Renata, que foi hospitalizada no HMU. E os familiares, os amigos não têm notícias dela ainda. E também pela família do nosso irmão Giderson e os amigos que perderam ali, infelizmente, uma pessoa do convívio deles, um familiar. Que Deus possa
enviar o Consolador, porque nós sabemos que somente Deus, nesse momento tão difícil, pode consolar a família, né? Por nós que nós venhamos abraçar e dizer palavras, mas somente o Espírito Santo é aquele que dá o alívio para a alma, né? Amém, irmãos? Então, recados dados. Amanhã, 10h30, estudo sobre oração. Às 19 horas, culto na igreja, terceiro dia da campanha, Agindo Deus Quem Impedirá. E segunda-feira, às 20 horas, oração também na igreja. E terça-feira nós retornaremos com o segundo capítulo de Malaquias. Amém? Queria fazer uma breve oração para que os irmãos possam ficar debaixo da graça do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, lendo a sua palavra, estarmos meditando, aprendendo, Pai, acerca da sua palavra. Eu te peço para que o Senhor venha abençoar cada vida que esteve conosco até agora, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa renová-los, pois o Senhor é aquele que ama cada um deles incondicionalmente, ó Pai. E se porventura existir alguém fora, Pai, dos seus preceitos, dos seus caminhos, que eles possam retornar o mais breve possível, Senhor, a fim de que eles venham te adorar em espírito e em verdade. Nós te apresentamos, Senhor, nosso ministério, a nossa nação, nosso país em tuas mãos. E nós te pedimos, ó Pai, venha com a tua cura sobre essa nação. Venha, Senhor querido amado, visitar os hospitais, onde existem pessoas em situações terríveis, na UTI, ó Pai, por causa deste vírus. Nós sabemos que o Senhor pode agir, nós sabemos que o Senhor pode curar, e nós cremos em Ti, Senhor, e que seja feita conforme a sua vontade e o seu querer. Por isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gabriel Torres entrou aí no finalzinho, mas o vídeo estará disponível aí no nosso perfil da igreja. Amém. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite.